Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre iter criminis. É um assunto muito interessante que muita gente acha que é um assunto muito fácil, mas não é um assunto tão simples assim e é um assunto muito importante. Eu me lembro quando eu fiz um concurso uma vez para promotor de justiça no estado de Minas Gerais e na segunda fase do concurso, na fase de prova discursiva, caiu exatamente uma questão assim, disserte sobre iter criminis. É um assunto bem interessante. O que é o iter criminis? O iter criminis são as fases do crime, as fases pelas quais passa o delito. E a doutrina, ela já considera que existem pelo menos 4 fases do crime: a cogitação, a preparação, a execução e a consumação do crime. E alguns autores vão além dessas 4 fases e colocam também o exaurimento. A cogitação, ela ocorre quando a gente pensa o crime. A quer matar B e ele começa então a imaginar esse crime. Olha, eu tenho ódio de B, então eu vou matar B. Quando A começa a cogitar o crime, ele está na primeira fase da prática desse crime. Depois da cogitação, começa o ato preparatório do crime. A, então, que quer matar B, vai lá e compra a arma do crime, ou compra a faca, ou compra um projétil para utilizar na sua arma, porque ele pretende matar B utilizando-se da arma de fogo. Depois da preparação ou dos atos preparatórios, A então inicia a execução do crime. E a execução do crime, ela só ocorre quando A dispara o primeiro tiro na direção de B. Pelo menos esse é um entendimento dominante, o entendimento da teoria formal objetiva, que somente ocorre o início da execução quando o agente começa a realizar o núcleo do tipo penal. Então, se a gente está tratando de homicídio, o agente A, que quer matar B, só começa a realizar o núcleo do tipo penal quando ele começa a realizar o verbo matar. Então, somente quando ele dispara o primeiro tiro é que ele realiza o início da execução do crime. E a doutrina ainda cita a consumação, que é quando o sujeito pratica o crime de forma completa. Então, A, que queria matar B, atira em B e mata B, o crime está consumado. O crime passou por todas as suas fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Alguns doutrinadores citam ainda uma outra fase, uma quinta fase do crime, que é o exaurimento do crime. O que é o exaurimento do crime? O exaurimento do crime, ele vem depois da consumação, e depois da consumação o sujeito pratica uma nova conduta, objetivando intensificar a agressão ao bem jurídico tutelado penalmente. Então, A, que atirou e matou B, B já está morto aos pés de A, então cospe no rosto de B já morto. Isso é exaurimento do crime. Vejam que o crime já tinha sido consumado e ele praticou uma nova conduta, e o objetivo dessa nova conduta foi justamente aumentar a agressão ao bem jurídico tutelado penalmente. Qual é a consequência, qual é o efeito do exaurimento do crime para o direito penal? O exaurimento do crime para o direito penal será analisado no momento em que o juiz vai fazer a dosimetria da pena. E o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, seguindo lá aquele critério trifásico do Código Penal, ele começa a aplicar a pena pelo artigo 59, atendendo às circunstâncias judiciais. E ali, no momento em que ele vai fixar as circunstâncias judiciais, ele vai analisar as consequências do crime e, portanto, pode considerar esse fato de A ter cuspido no rosto de B depois de B já ter morrido. O juiz, então, vai considerar essa conduta de A no exaurimento do crime como uma circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena do homicídio que foi praticado por A em face de B. Então, essas são as fases do crime. Agora, é interessante a gente observar que o direito penal ele só interfere na vida do cidadão a partir do momento que ele inicia a execução do crime. Então, nós podemos afirmar tranquilamente que a preparação, a cogitação e a preparação não tem qualquer efeito
de importância para o direito penal. Somente após o início da execução do crime é o que o direito penal começa a atuar. Isso é importante, porque imagine o seguinte exemplo. A profere palavras de baixo calão em relação a B, xinga B. B fica revoltado com esse xingamento. E aí B então resolve matar A. Vai em casa, pega uma faca e diz o seguinte: eu vou matar A, hoje eu mato A. E aí ele fica então esperando A passar por um caminho que normalmente A passa quando sai do serviço. Está com a peixeira, com a faca, uma faca bem grande, prestes a matar A. Só que A, na verdade, escolhe passar por outro caminho. E aí a polícia fica sabendo que B estava prestes a matar A e prende B. No momento em que B estava na beira da estrada esperando A passar para matar A. Existe prova testemunhal no sentido de confirmar que B pegou a faca, se direcionou a uma determinada estrada, ficou de tocaia esperando A passar para matar A. B não pode ser preso em flagrante porque B estava apenas nos atos preparatórios. E diante dos atos preparatórios, não há incidência do direito penal. Os atos preparatórios não têm qualquer reflexo no direito penal. Somente quando começa a execução do crime é que o direito penal pode interferir na vida do cidadão. Então, na verdade, a polícia não poderia ter prendido B. E no mundo do direito, normalmente a polícia não prenderia B neste momento em que estava de tocaia prestes a matar A, porque todo mundo sabe que aqui existe apenas atos preparatórios, não início da execução. Agora, muitas vezes pode surgir de os atos preparatórios serem capazes de constituírem um crime autônomo, como, por exemplo, os crimes do 286, do 287 e do 288 do Código Penal. Aqui o legislador resolveu consagrar essas condutas que são capazes de configurarem atos preparatórios de um crime como um crime autônomo. Então, por exemplo, um crime muito conhecido, que é o artigo 288 do Código Penal, a associação criminosa, antes tinha o nome de quadrilha ou bando, que prevê o tipo penal o seguinte: associarem-se mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Vejam que se 3 ou mais pessoas se associarem para praticar crimes, por exemplo, 4 pessoas se associarem para o fim de praticarem vários homicídios, eles ainda não praticaram os homicídios, não é? Mas o fato de se associarem com essa finalidade de praticar vários crimes, que poderia ser considerada essa conduta como atos preparatórios do homicídio, que eles virão a praticar, só o fato deles se associarem, o Código Penal considerou que isso seria tão importante e consagrou essa associação de 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes como crimes autônomos, como crime autônomo do artigo 288 do Código Penal. Então, os atos preparatórios não são considerados crimes, mas muitas vezes o legislador consagra atos preparatórios como crimes autônomos. E aí, nesse caso, os atos preparatórios serão punidos não por serem atos preparatórios, mas por serem considerados crimes autônomos. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante também que a gente não pode deixar de destacar quando tratamos do iter criminis é o artigo 31 do Código Penal. O artigo 31 do Código Penal diz que o ajuste, a determinação, a instigação ou o auxílio, no caso de concurso de agentes, não vai ser punido se o crime não iniciou a execução, o que comprova que os atos preparatórios no direito penal não são punidos, não sofrem interferência do direito penal. Uma outra coisa interessante também, que é bom observar, é que a doutrina, na sua majoritária opinião, entende que, em termos de concurso de agentes, concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, só pode existir a atuação do coautor ou do partícipe até a consumação do crime. Da consumação até o exaurimento, já não pode mais haver a figura do partícipe. Entretanto, grande parte da doutrina também, e aqui eu cito como destaque o professor Nilo Batista, e a jurisprudência mais recente
tem entendido que é possível existir concurso de pessoas, mesmo se houver a atuação do coautor ou do partícipe depois da consumação do crime, desde que entre a consumação e o exaurimento do crime. A jurisprudência, por exemplo, tem entendido dessa forma no crime de extorsão. Tem entendido que o crime de extorsão muitas vezes já está consumado e há a atuação do coautor ou do partícipe entre a consumação e o exaurimento. Portanto, a atuação do coautor ou do partícipe vem depois da consumação e pode haver concurso de pessoas nesse caso. Outra coisa interessante também que a jurisprudência tem entendido é que nos crimes formais, o flagrante, ele é permitido não somente até a consumação do crime, mas também depois da consumação, desde que na fase de consumação e exaurimento do crime. Então vejam quantas questões são importantes quando a gente trata do iter crimes. E talvez a questão mais difícil do direito penal é justamente essa de diferenciar quando é que deixa de ser atos preparatórios e quando se inicia a execução do crime. E aqui nós temos duas teorias, uma controvérsia doutrinária muito importante no direito penal, em que nós temos a teoria formal objetiva, que diz que há início da execução quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal. Então, conforme eu citei um pouco atrás, só existe início da execução no homicídio quando o sujeito, o agente criminoso, dispara o primeiro tiro em direção à vítima. Antes disso, só existe atos preparatórios. Então, o fato de A, querendo matar B, apontar a arma para B, ainda não existe início da execução para a teoria formal objetiva. Existe aqui apenas atos preparatórios. Então, A está apontando a arma para B e está dizendo para B o seguinte: eu vou te matar. Para a teoria formal objetiva, como ele não começou a realizar o núcleo do tipo, só existe aqui atos preparatórios e A ainda não pode ser punido por crime tentado de homicídio em face de B. Ok? Agora, nós temos uma outra teoria, que é a teoria formal, a teoria subjetiva-objetiva. Essa teoria leva em consideração um momento um pouquinho antes do início da execução do crime para a teoria formal objetiva. Ela acha que, realmente, quando o sujeito começa a executar o núcleo do tipo, já existe início da execução do crime. Entretanto, pode ser considerado início da execução do crime um momento imediatamente anterior, levando-se em consideração o plano do indivíduo. Se ficar expressado, se ficar bem delineado, que A estava apontando a arma para B, para matar B, estava prestes a atirar, se isso ficar provado nos autos, a teoria subjetiva-objetiva entende que o fato de A apontar a arma para B já é considerado como início da execução do crime. Então aqui existe, na verdade, uma controvérsia entre os doutrinadores que buscam estudar o direito penal. Então vejam que são várias as questões importantes envolvendo iter crimes. Atenção apenas para essa situação que, na verdade, está acontecendo um pouco a mudança da jurisprudência. Pode haver concurso de pessoas até que momento? Estava tranquilo isso, até o momento da consumação do crime. Agora a jurisprudência começou a entender que não somente até o momento da consumação do crime é que pode existir concurso de pessoas, mas também entre a consumação e o exaurimento do crime pode existir concurso de pessoas. E também a jurisprudência vem entendendo que o flagrante delito é possível não somente até a consumação, mas também entre a consumação e o exaurimento do crime. E o que é exaurimento? Exaurimento é quando o crime alcança a consumação, o crime é consumado, mas depois de consumado o sujeito realiza uma nova conduta visando a intensificar a agressão ao bem jurídico tutelado. Esse exemplo é clássico: o sujeito A atira e mata B, B está morto aos seus pés e ele chuta B, chuta o cadáver ou cospe no cadáver. Isso é exaurimento do crime. O reflexo disso para o direito penal será no momento em que o juiz vai fixar a pena, vai fazer a dosimetria da pena. Esse fato de chutar o cadáver ou de cuspir no cadáver vai servir como uma circunstância judicial desfavorável, autorizando o juiz a aumentar 1/8 da pena
daquele homicídio praticado por A em face de B. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz.